Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheio da glória, cheio da graça do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero chegar sendo profeta, sendo boca de Deus para você. Eu quero profetizar que toda tempestade na sua vida, no nome de Jesus, o Senhor está entrando nela. E quando o Senhor entra, a tempestade se acalma, no nome de Jesus. Então, eu profetizo calmaria sobre a sua vida, sobre esta tempestade que te alcançou, no nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? No nome de Jesus, eu já quero chegar te convidando para estar orando comigo, porque a oração move a mão de Deus ao meu favor e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos e pensamento. Senhor, tu entra com a tua glória na nossa vida, entra com a tua majestade. Senhor, nos cubra com o teu sangue, perdoa os nossos pecados, tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Visita esse homem, visita essa mulher, Pai amado e Pai querido, visita essa casa, repreende toda a tempestade que se apoderou dessa casa, toda nuvem negra, Senhor, todo demônio agindo para atrapalhar a vida dessa mulher, desse homem, para trancar os caminhos, para não deixar ir para frente, para dar tudo errado, venha ser repreendido no nome de Jesus. Pai, eu entrego nas tuas mãos essa família, eu te entrego nas tuas mãos essa casa. Envia o anjo, Senhor, lá. Coloca o que está fora do lugar no lugar. Repreenda enfermidade, cura, salva, liberta, repreende espíritos malignos, espírito da morte, Pai amado, espírito da miséria. Todo demônio que tranca a porta, tu arranca ele da frente da porta, Pai. Tira a tempestade do nosso caminho. É o que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawai, para honra e glória do Senhor Jesus. Não é inscrito aqui? Já corra aqui embaixo, já se inscreva, já ativa o sininho. Tem mensagem de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus, tá? E eu quero te pedir que você deixe seu likezinho, que é o seu joinha. Toda vez que vocês já repararam que eu sempre faço assim com o dedo torto, assim, é, toda vez que você dá o seu joia, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo, então já dá o seu joinha aí, já dá o seu like, porque é você dizendo pro YouTube, olha, esse vídeo é de Deus, tá? Esse vídeo tem conteúdo, então em nome de Jesus não saia daí sem dar o seu like, compartilha no Face, no grupo de família, no status do Zap, compartilha. Tá precisando de oração? Você chegou no lugar certo. Quero que você coloque aqui. Ontem, 1 hora da manhã, eu estava orando pelas pessoas que colocam o nome aqui, né? Para oração. Então, coloque o seu nome aqui para oração. Ah, pastor, eu coloquei ontem. Eu orei ontem. Hoje é um outro dia, tá? Então, você vai colocar aqui. Eu oro diariamente, gente. Então, quer que seu nome continue na oração? Então, todo dia você vai colocar seu nome aqui, tá? Porque eu oro por dia. Aí, aquele dia, eu orei pelo aquele povo que botou o nome aqui. Amanhã, já é um outro povo que coloca o nome. Eu tô orando por outras pessoas, entendeu? Então, em nome de Jesus aqui, teve até uma seguidora que pediu para me orar pelo paizinho dela. Tô orando, tá? Pelo seu pai, no nome de Jesus, tá? Então já coloca o nomezinho aqui se você estiver precisando de uma oração. For uma oração específica, coloca entre parênteses, pastora, vida sentimental, familiar, financeira, tá? No nome de Jesus. Não conta a tua vida aqui não, irmão, porque tem gente que entra aqui só para saber da vida dos outros, tá bom? Quer um gabinete, quer conversar comigo? Vai lá no meu Instagram, me chama inbox, que eu converso com pessoas lá, faço o gabinete lá, dou aconselhamento lá. Eu posso até demorar um pouquinho, né? Esse pouquinho é um dia, algumas horas para te responder, porque às vezes estou no trabalho, estou na igreja, né? Estou pregando. Eu tenho pregado direto aqui no canal, né? Vocês vão saber lá na frente o porquê. Então, estou fazendo muito vídeo. Então, tem dia que eu prego de manhã, de noite, entendeu? Para deixar vídeo pronto. Depois vocês vão saber o porquê, tá? E aí
eu não volto lá naquele vídeo, eu volto exemplo, o vídeo que foi hoje pro ar, eu entro hoje nele, amanhã eu já não entro nele para pegar os nomes. Amanhã eu entro no vídeo que entrou, no caso amanhã, tá? Então, em nome de Jesus, dê seu nomezinho lá, agenda e aconselhamento, gabinete é no Instagram, Pastora Magna Vasconcelos, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45, que diz assim: Jesus anda sobre o mar. E logo. Peraí, gente, deixa eu acertar aqui. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte orar. E sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhe era ao contrário, perto da quarta vigília da meia-noite, quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Porque todos viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre se ficaram muitos assombrados e maravilhados. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma palavra gloriosa que ela nos conta o exato momento que João Batista tinha sido morto, tá? E Jesus era primo de João Batista, então ele se retira para orar porque ele estava triste. E tinha acontecido a multiplicação dos pães também, e os discípulos estavam com o coração endurecido. Você está entendendo? Que no versículo abaixo, no versículo 52, vai falar sobre isso, que eles estavam ainda com o coração endurecido, com aquela maravilha que eles viram acontecer, a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então Jesus se retira para orar, mas dá uma ordem para os discípulos. A ordem era chegar do outro lado, era atravessar, tá? O rio, era atravessar ali, para que eles chegassem do outro lado. Então eu conjecturo que eles entraram no barco, perdão, gente, de tarde, né? Mas a palavra diz que veio uma grande tempestade. E eles começaram a remar, mas o vento era ao contrário. Então eles queriam chegar, faziam força para continuar, força para chegar, mas o vento trazia eles para trás. Quem nunca teve essa sensação? Que você rema, 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 rema e não sai do lugar. Ora, ora, ora e não sai do lugar. Você está entendendo? Vai para a casa de Deus, volta à casa de Deus e nada acontece. Sabe? Entra em campanha, sai de campanha e nada acontece. Parece que você está paralisado. Porque aqui a tempestade estava paralisando eles, paralisando de medo, porque eles achavam que eles iam morrer. É assim eu e você, no meio do problema, no meio da tempestade, quando ela nos alcança, a gente acha que a gente vai morrer, entendeu? Quando um médico dá um laudo que é desfavorável a você, você já fica aterrorizada. Ele fala assim: você vai passar por uma cirurgia, você já fica com medo. Você não sabe o que vai acontecer. Vão abrir o seu corpo, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer. Então, diante do problema, a gente fica aterrorizado. Quando você vê o seu casamento desmoronando, você fica aterrorizado. Quando você percebe que um filho não está normal, que ele está nas drogas, está na jogatina, está na prostituição, entrou por vício, entrou para milícia, entrou para bandidagem, alguma coisa está de errado ali, a tempestade alcançou a sua casa, você já fica aterrorizado. Aterrorizada, não sabemos o que fazer. E tem horas que a gente tem a sensação que a gente está rumando, está queimando, e a terra está cada vez mais longe. Sabe por quê? Porque estamos passando por uma tempestade. E a palavra diz que a quarta vigília da noite era das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã, entendeu? Então, eram muitas horas que esses discípulos estavam. Então, eu conjecturo que eles estavam cansados de remar. Entendeu? E agora aqui entrava o medo, porque quando o cansaço vem, o medo entra. Porque se você está cansada e não ora mais porque você está cansada e desacreditada, está com a fé esmorecida,
o medo vai entrar. E Satanás vai palestrar no teu ouvido dizendo que você não vai conseguir, entendeu? Que o seu casamento não vai ter restauração, que a porta não vai se abrir, que aquele negócio não vai ser fechado. Você tá entendendo que você não vai passar naquele concurso, que não tem jeito para você, entendeu? Satanás vai palestrar no teu coração, porque entrou o desânimo. E quando entra o desânimo, entra o medo. E o medo, ele nos paralisa em meio à tempestade. Então, eu aprendo uma grande lição com esse texto. O medo não pode me paralisar. Portanto, que eles estavam com tanto medo, que quando Jesus vê que eles estão apavorados, que eles estão cansados, Jesus começa a andar sobre o mar para ir passar sobre eles, sabe? Passar adiante. Você tá entendendo? Eles começam a gritar achando que é um fantasma, porque eles estavam com medo. Eles estavam com medo da morte, com medo do barco virar, com medo do barco afundar, com medo de não conseguir, sabe, executar a ordem do Senhor, que a ordem era chegar do outro lado. Eles estavam com medo. Porque, gente, tempestade, elas nos deixam apavorados. No meio da tempestade é que a gente toma as piores decisões. No meio da tempestade, a gente dá as piores respostas. No meio da tempestade, a gente toma as piores posições. Tudo é no meio da tempestade. Então, no meio da tempestade, eu tenho que orar. Em meio à tempestade, eu tenho que ficar com a minha mente, como diz o povo aí fora, né? Com a minha cuca fresca. Eu tenho que esvaziar a minha mente e chamar o Espírito Santo. Sabe o que eu faço, gente? Eu faço assim, Espírito Santo, chega aqui. Me socorre, porque o Senhor falou que Ele ia nos deixar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo, gente. Sabe? E ontem eu estava lendo sobre isso, né? Que Ele nos deixou o Consolador. O Espírito Santo, ele é invisível, a gente não vê, né? Se ele fosse visível, talvez a gente faria com ele o que fizemos com Jesus, crucificamos, sabe? E por isso, eu estava conjecturando ontem, eu e meus pensamentos, que ele é invisível. A gente chama ele, ele vem e a gente sente a presença, sente a calmaria. Então eu aprendo que em momentos de tempestades, por mais que eu tô vendo o barco e a pique, tudo quebrar, tudo desmoronar, eu tenho que ficar com a minha cabeça fria, chamar o Espírito Santo e orar. Então em momentos de tempestade, é momentos que eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta e clamar ao Senhor. Porque em momentos da tempestade eu vou estar com medo. Entendeu? E o medo é um espírito que paralisa o homem. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos criou a imagem e a semelhança dele, não foi? Então, a imagem e a semelhança de Deus. Então, Deus tem medo? Não. E se nós somos a imagem e semelhança dele, eu entendo que o medo é um espírito. É um espírito que nos paralisa, porque o medo ele paralisa. O medo ele traz crise de ansiedade, crise de pânico. E tem muitas pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico pelo medo, porque passaram grandes traumas, grandes tempestades, sabe? E por mais que elas saíram da tempestade, mas a tempestade continua dentro delas. Porque a pessoa, quando está em depressão e opressão, são tempestades dentro dela, dentro da cabeça dela. Crises de ansiedade é você se preocupar com o dia de amanhã. Sendo que eu e você não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, porque a palavra de Deus fala que o Senhor cuida dos passarinhos, que Ele sabe até quantos fios. Eu não imagino quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, porque eu tenho cabelo para dar para duas cabeças, tanto cabelo que eu tenho, entendeu? Deus sabe a quantidade de cabelo que eu tenho, então eu tenho que controlar a ansiedade. Vocês acham que eu não sou ansiosa? Eu sou uma pessoa ansiosa e eu já tive crise de ansiedade, mas eu começo a orar, entendeu? Eu sinto meu coração fazer assim, tum, 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 tum. Eu sei que é uma crise de ansiedade. Então, como é que eu começo? Eu falei, não, eu não aceito isso em mim. Não aceito. Eu começo a orar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do esconderijo. Meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Altíssimo, descansará. Você vai descansar. Você tá entendendo? Você vai descansar no esconderijo do Altíssimo. Você vai descansar na sombra do Onipotente. Então, em nome de Jesus, eu começo a orar. E começo ali, falar o Salmo 91 inteirinho, inteirinho, inteirinho. Menina, vou te dizer, o coração para de disparar, a ansiedade para, entendeu? No outro dia eu estava preocupada com o meu dia de amanhã, né? Eu tinha que fazer algumas coisas, resolver algumas coisas, eu estava perguntando para o Senhor como é que ia ser. E Deus falou no meu coração e falou dentro da palavra primeiro, né?
que ele cuida dos passarinhos, cuida de tudo, porque ele não cuidaria de mim. Você tá entendendo? Depois ele começou a palestrar no meu coração. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Faça a obra do Senhor, porque ele não cuidaria de mim, irmão, e Deus cuida. Deus cuida. Eu sempre brinco, né? Que ele age no último minuto do segundo tempo. É quando a gente acha que não tem jeito, quando a gente acha que o barco vai virar, quando a gente acha, sabe, que a gente não vai vencer, quando a gente acha que a gente não vai chegar, quando a gente acha que a providência não vai chegar, quando a gente acha que a gente vai parecer, quando a gente acha que a gente está sozinho, quando a gente acha que a gente não tem amigo, que não tem ninguém, Deus chama a gente pelo nome e nos traz a realidade. É isso que o Senhor Jesus estava fazendo com eles, mas eles temeram, porque eles deixaram a ansiedade entrar, deixaram o pânico entrar, deixaram o medo entrar. Então, esse texto nos ensina que em meio às tempestades da vida, a gente não pode deixar o pânico entrar, não pode deixar a ansiedade entrar, não pode deixar a depressão entrar, nos controlar. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos com o Senhor? Eu não orava assim, mas passei a orar por causa de um processo que eu passei no meu ministério. Senhor, me dá domínio próprio dos meus sentimentos. Eu nunca tinha orado assim. Entendeu? Falei, Senhor, me dá domínio próprio dos meus sentimentos. Porque a gente tem que controlar os nossos sentimentos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Entendeu? Pastor, eu não estou conseguindo, faça como eu. Porque nem sempre eu consigo. Então eu começo a orar, Senhor, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, e começa a orar: na sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me tirará do braço do... Entendeu? E vou indo embora, irmão, e vou embora. No nome de Jesus. Vou orando o Salmo 91. Pastor, eu não sei de qual. Vai lá e abra a Bíblia. Abra, ora o Salmo 91, ande pela sua casa orando o Salmo 91, entendeu? Porque esse medo vai se dissipar. Essa ansiedade vai cair por terra, esse pânico vai cair por terra. Você está entendendo? O medo, a ansiedade, o pânico diante da tempestade. Nós temos que aprender a ter secreto com Deus. Ele é o nosso melhor amigo, sabe? Chama o Espírito Santo. Eu sempre falo assim: Espírito Santo, vem aqui. Eu me ajoelho, fico ali perto do Senhor. Vem aqui, Espírito Santo. Eu preciso de você. Porque a palavra de Deus diz que ele é o consolador, então é ele que leva nossas orações, é ele que vai interceder lá para Jesus por nós, e Jesus vai interceder por nós diante do Pai, entendeu? Então a gente tem que aprender a ser amigo do Espírito Santo. Entendeu? O Espírito Santo vem aqui, Espírito Santo me ajuda, Espírito Santo me levanta, Espírito Santo dê sua unção dobrada, teu Espírito Santo sobre mim, me dá temperança, Espírito Santo me dá paz, repreende o espírito da ansiedade de mim, repreende a preocupação de mim. Olha, Espírito Santo, olha essa tempestade que está aí na minha frente. Ah, dissipa ela, vai lá na minha frente, abre os caminhos, porque às vezes a tempestade ela vem acompanhada de neblina, tá? E a neblina, ela não deixa a gente enxergar nada que tá, as soluções que Deus coloca na nossa frente, né? A instrução é quando você está na estrada e tem uma neblina, você, né? A melhor instrução é você encostar o seu carro, né? Encosta mesmo, sai da estrada, tá? No nome de Jesus, sai da estrada, procura estacionar, sai da estrada até aquilo passar, entendeu? Bote o farol lá, vai andando devagar, anda prudentemente, por quê? Porque a pessoa não está enxergando. Então, em nome de Jesus, se não tiver só tempestade, tiver neblina, ande mais devagar. Chama o Espírito Santo. Me deu soluço. Chama o Espírito Santo. Peraí. Fala pro Espírito Santo. Espírito Santo, acende o farol. Acende o farol para que eu possa enxergar. Limpa o meu caminho, perdão. Eu tô com soluço, gente. Limpa o meu caminho, vai na minha frente, Espírito Santo, vai na minha frente. Eu vou ter que beber a água toda. Eu bebo água e vocês dão glória, gente. Vai na minha frente.
te limpa o meu caminho no nome de Jesus, limpa o meu caminho. O Senhor limpa o caminho, porque aí você não vai se confundir, sabe, pensando que é um fantasma. Aqui eles pensam que é um fantasma e Jesus entra no barco, e quando Jesus entra no barco, ele acalma a tempestade. A palavra diz, ó, e subiu para o barco estar com eles, e o vento se aquietou. Porque quando Jesus entra no nosso barco, o vento tem que se aquietar. Eu não sei que vento se levantou contra você. Que fúria do adversário veio contra você, que causou ansiedade, que causou medo, que causou preocupação. Mas no nome de Jesus, Deus me trouxe hoje aqui para te dizer que Ele está acalmando a tempestade. E quando Ele entra no barco, querido, acalma o seu coração. O Senhor manda te dizer para você ficar calmo, tirar a ansiedade do seu coração, porque Deus está no controle do seu barco, tá dissipando toda a neblina, tá limpando o caminho, tá colocando o que tá fora do lugar no lugar, sabe? Ah, pastora, tá tudo desmoronando, mas o Senhor é aquele quem te segura, quem te sustenta. Tu lembra que Pedro sai do barco? Ele é o único que tem coragem. Senhor, se é tu, deixa eu ir até você. Ele sai do barco para viver uma experiência extraordinária. E às vezes nós precisamos ter coragem para sair do barco e viver experiência extraordinária com o Senhor Jesus. Você está entendendo? Muitas das vezes o Senhor vai nos tirar do barco, vai nos tirar da nossa zona de conforto, entendeu? E muitas das vezes vamos passar até pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado é que nos consola. É Ele quem te segura, mulher. É Ele quem te segura, homem. Então acalma o seu coração. Tava achando que você ia bater com teu barquinho nas pedras? Deus manda te dizer que não vai bater não, que você não vai afundar não, porque a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Os seus inimigos achou até que o barco ia afundar. Achou até que você ia jogar o bote e você ia pular do barco. Mas o Senhor entra no teu barco, tomou o leme da história da sua vida e manda te dizer que hoje Ele está acalmando a tempestade. Hoje Ele está indo na frente, está quebrando o arco do forte, está repreendendo todo espírito maligno que trancou os teus caminhos, que revirou o teu casamento, a tua vida sentimental, que entrou na sua saúde, porque a ordem é chegar do outro lado e o Senhor entra no barco e vai fazer você atracar em terras seguras, oh aleluia. E aí então não temas, o Senhor é com você, por onde quer que você andar. Em meio à tempestade, chame ao Senhor, chame o Espírito Santo. Entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto no nome de Jesus, porque o Senhor é quem vai palestrar com você. Eu nunca vi alguém se ajoelhar e sair sem resposta do Senhor. Do Senhor, ninguém sai sem resposta. Você tá entendendo? A palavra diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia e na hora da tribulação. Você tá entendendo? Então, na hora da angústia e na hora da tribulação, Ele é o meu socorro, Ele é o seu socorro, tá? Não é pai, não é mãe, não é marido, não é esposo, não é filho, é o Senhor que é o seu socorro. Então nós temos que aprender a chamar por Ele na hora da tribulação, na hora da alegria. E é porque tem gente que só quer chamar a Cristo na hora da tribulação. Não. Temos que chamar a Deus na hora da alegria, ser grato a Deus. Como eu peço, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por essa bênção, muito obrigada. Temos que ser grato a Deus. Então aprenda a ser grato a Deus na hora da angústia, na hora da tribulação, porque é o Senhor quem te socorre. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, com soluço, né, gente? Soluço não passou. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando na sua vida, mas acalma o seu coração, que ainda hoje o Senhor está entrando aí no teu barco e vai acalmar essa tempestade. Volta aqui para dar o testemunho, viu? Porque ainda hoje Deus está desembaraçando o nó que a sua vida deu aí. Satanás deu na sua vida. Ainda hoje
Você vai ver o haja de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém? Vamos orar no nome de Jesus? Você que está precisando de uma oração, vem comigo no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida dessa mulher, a vida desse homem. Entra com a tua glória, entra com a tua majestade, repreendo o laço, o embaraço, a fúria. Senhor, eu não sei qual tempestade essa mulher está vivendo, qual tempestade esse homem está vivendo, de que maneira está a vida deles. Talvez, Senhor, eles já estão apavorados porque tá vendo uma tempestade se formar lá no horizonte, sabe, Senhor? E já entrou em crise de ansiedade, já entrou em depressão, já entrou em pânico, como os discípulos entraram, Senhor, quando viu o Senhor andando sobre o mar. Então, Senhor, muitas das vezes não estamos preparados para viver o sobrenatural, mas nos prepara para viver o sobrenatural, Senhor, porque eu sei que hoje tu entrou no barco dessa mulher e desse homem. Coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar. Porque, Senhor, tu não deu a ordem, que a ordem é chegar do outro lado, e o outro lado é Jerusalém. E nós não vamos parar de remar. Senhor, fortalece o nosso braço, fortalece aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que está, Senhor, apavorado, aquele que às vezes quer até se lançar do barco, Senhor, porque o medo é tanto, sabe, Senhor, porque Satanás nos paralisa, Senhor, através do medo. Então, tu repreende todo espírito de medo, repreende todo espírito da ansiedade, repreende todo espírito da depressão, todo espírito do fracasso, todo espírito do pensamento ao contrário. É o que eu te peço no nome de Jesus. Eu já entrego nas tuas mãos essa mulher e esse homem. E eu profetizo, Senhor, que a partir de hoje a tempestade se dissipou no nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha essa live no nome de Jesus com aquela pessoa, sabe, que está precisando, que está passando por uma tempestade, por um grande problema e não está entendendo por quê. Está com medo até de tomar algumas decisões porque ela está paralisada por um espírito. Então, em nome de Jesus, compartilha com ela para que ela saiba que o medo é um espírito e Jesus ainda entra em barcos, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Compartilha esse vídeo, não saia daí sem dar o seu joinha, que é o seu like no nome de Jesus, e até a próxima.